Dois corpos de massa 500 gramas e 510 gramas, então do lado esquerdo 500, do lado direito 510 gramas. São ligados por um fio de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito. A polia é um disco uniforme de 50 gramas com um raio de 4 centímetros. O fio não desliza na polia, então isso aqui, olha, a condição de rolamento é satisfeita. Determine a aceleração dos corpos, a aceleração dos blocos e da polia. Então vou fazer esse primeiro e depois eu faço o restante. Então veja o seguinte, nesse exercício há 3 corpos. Então eu tenho que fazer o diagrama para os 3 corpos. Então aqui eu vou colocar a massa que eu vou chamar de M1, e as forças que atuam sobre ela vão ser a tensão no fio, que eu vou chamar de T1, o peso, que eu vou chamar de P1, e eu vou desenhar esse T aqui um pouco maior, porque eu vou dizer que ela está subindo, tá? Então aqui é T1. Então a aceleração desse sistema aqui é para cima. Existe o bloco de 510 gramas, que eu vou chamar de M2. Sobre ele vai ter a força-peso P2 e a tensão T2, que eu vou desenhar menor, porque aqui esse bloco aqui ele vai estar descendo com a aceleração A. E existe agora a polia. A polia agora ele é um objeto do sistema. Ele tem massa e tem raio, então eu não posso tratá-lo como uma partícula. As forças sobre a polia serão a força T2 e a força T1. E além do mais, tem a força-peso aqui, né? A força-peso da polia. Vai ter uma força normal aqui também da polia. Mas essas forças NP não realizam torque, porque passam pelo eixo de rotação. Tá? Então, tem 3 corpos aqui. Vou usar a segunda lei de Newton para cada um deles. Então, para o bloco 1, somatório das forças, massa do bloco 1 vezes aceleração. Vou considerar o referencial para cima como positivo. Então, aqui vai ficar T1 menos P1, M1 vezes A. Então, daqui, eu vou tirar que T1 é igual a P1 mais M1 vezes A. Ou que T1 é igual a M1 de G mais A. Então, essa é a tensão no bloco 1. Agora, eu vou fazer para o bloco 2. Somatório das forças, M2 vezes A. Quais são as forças sobre o bloco 2? No bloco 2, eu vou considerar para baixo como positivo, tá? Porque ele está descendo aqui, né? Ele está descendo, então para baixo como positivo. Então, vou escrever como P2 menos T2, M2 vezes A. Então, daqui eu posso tirar que T2 vai ser P2 menos, aqui vai ficar menos, né? Menos M2 vezes A. Então, T2 vai ser M2 de G menos A. Então, aqui eu tenho a tensão no bloco 2 e a tensão no bloco 1. E agora eu faço para quem? Para a polia. Eu vou lá e faço para a polia. Que agora não é uma polia ideal. Quando a gente fala que a polia é ideal, a gente fala que a massa dela é zero. Se ela não é ideal, tem que considerar os torques que atuam sobre ela. Então, torque resultante, somatório dos torques, é I do centro de massa vezes alfa. Quais torques que vão produzir rotação aqui? Vão ser as forças de tensão, né? Vai ser essa tensão aqui, a T1 e T2, né? T2 vai produzir uma rotação nesse sentido, que eu vou chamar aqui de... Vou chamar mais aqui dessa vez. E aqui eu vou chamar de menos, só para confundir mesmo. Tá? Os sinais são uma convenção, tá? Os sinais são uma convenção. Melhor contrário. Não, sinal é uma convenção, tanto faz o sinal, a orientação que você utiliza. E é isso que eu quero mostrar nesse exercício. Agora, se você adota uma convenção, você tem que ir até o final, tá? Tem que ir com ela até o final. O resultado vai ser independente. Lembra, a física independe do referencial, tá? Então, independe da escolha. Mas se você faz aquela escolha, você tem que levá-la até o final. Você não pode trocar no meio do caminho. Então, a tensão T2 vai produzir um torque positivo. Então, vai ficar T2 vezes R. A tensão T1, um torque negativo. T1 vezes R. Igual a I do centro de massa vezes alfa. Então, aqui vai ficar R. T2 menos T1. O momento de inércia de um disco é meio de M R ao quadrado, vezes a aceleração angular, condição de rolamento, né? Alfa
é igual a A dividido por R. Então aqui eu vou escrever A dividido por R. Eu vou botar R minúsculo aqui. R maiúsculo. Aqui, R e R. Então aqui vai ficar T2 menos T1 meio mr ao quadrado A sobre R ao quadrado. Cancela. Então T2 menos T1 é meio de MA. Então as tensões são iguais quando a gente tem uma polia. Essa polia tem massa e tem raio. Aqui era T2, T1 e T2. As tensões são iguais? Quando a polia tem massa, não. Quando é que as tensões são iguais? Se a polia for ideal. Então as tensões são iguais se a polia é ideal. Que significa que a massa tende a zero. Se a polia não é ideal, então as tensões são diferentes. Quando a polia é ideal, o papel dela é simplesmente mudar a direção da força. E nesse caso não, tá? Além de mudar a direção da força, ela muda a magnitude da tensão. Então eu posso achar a aceleração. Veja que eu tenho T1, M1G mais A, tenho T2, M2G menos A, e tenho que T1 menos T2 é meio menos A. Então eu vou substituir a equação 1 e 2 em 3. Então eu vou substituir 1 e 2 em 3. Vocês são acadêmicos, tá? Então vocês têm que saber resolver esses exercícios. M2G menos M2 vezes A. T1 era M1G mais M1 vezes A, que vai ficar meio de M vezes A. Ok? Então aqui vai ficar M2 menos M1 vezes G menos M2 mais M1 vezes A. Meio de M vezes A. Então aqui vai ficar... Então tá aí a aceleração. Então, quando a gente fazia, considerando a máquina de Atwood, né? Aqui a aula acabou, só se finalizar. Então aqui eu tenho a tensão T2, sei lá, e aqui eu tinha a tensão T1. A máquina de Atwood me fornecia a aceleração, era M2 menos M1, M2 mais M1 vezes G, quando a massa é igual a zero, quando a massa da polia é igual a zero. Agora a massa da polia é diferente de zero, então vai ter mais um termo aqui, né? Meio considerando essa inércia da polia. Então ela altera a aceleração e altera as tensões. Então os resultados numéricos, para a gente finalizar aqui. Então a aceleração vai ser 9,48, aqui vai ser centímetro, tá? Centímetro por segundo ao quadrado. A tensão T1 vai ser 4,95 newtons. A tensão T2, 4,96 newtons. Então há uma variação de tensão aqui de 0,1 newtons. Né? Se a massa da polia fosse igual, se m tendesse a zero, a aceleração seria 9,71 e T1 seria igual a T2, seria igual a 4,95 newtons. Tá? Então, quando vocês forem lá para o laboratório, Introdução à Física Clássica 1, vocês vão achar as tensões diferentes quando vocês forem medir lá. Aí, geralmente, o estudante fala, o culpado disso é atrito, etc. Né? Sempre culpa o atrito pelas coisas. Não é. É porque a polia que vocês vão estar lá fazendo a medida, ela tem massa, né? Todas as polias têm massa. Então, as tensões vão ser diferentes. Então, lembre-se disso lá em Física Experimental 1 e 2, quando vocês forem estudar a máquina de Atwood. Se vocês medirem as tensões iguais, é porque, na verdade, tem um cancelamento entre força de atrito e a contribuição lá da polia. As tensões pode ser que sejam iguais. Se for diferente, usualmente é porque a polia tem massa, né? Ela tem massa, tem raio, etc. Tá? Então, isso altera o resultado. Bom, pessoal, chegamos aí à nossa última aula de Introdução à Física Clássica